mais um episódio do Cibele Soares Cast, Conversas que Transformam. E hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente evita, mas que precisa ser falado. Porque quando o assunto é transformação, não dá para separar corpo, alma e espírito. E existe um ponto que quase ninguém toca, mas que está adoecendo muitas mulheres, inclusive dentro da igreja. Hoje eu estou aqui com a Silvéria Viegas, missionária, psicanalista, mentora de mulheres e co-líder da Igreja Batista Lume. Ela atua no cuidado integral feminino, unindo princípios bíblicos, fundamentos da psicanálise e direcionamento prático para a transformação de vida. Criadora do desafio Moldadas, um movimento que já impactou centenas de mulheres no Brasil e fora dele, e que tem ajudado mulheres a alinharem corpo, alma e espírito à luz da palavra de Deus. Sil, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, minha amiga. É uma honra estar aqui com você, né, falando sobre esse tema que é bastante importante, mas também muito negligenciado, né? Principalmente, como você falou, dentro do meio cristão, dentro do meio das igrejas, onde não existe esse equilíbrio, né, no cuidado integral do corpo. E existe muitos questionamentos sobre essas áreas da vida, sobre esses cuidados que devemos ter na integralidade como um ser, né, como uma mulher completa. Eu quis muito trazer você aqui porque existe uma dor silenciosa em muitas mulheres. E na clínica eu vejo muito isso. Na igreja, elas estão lá, buscam a Deus, mas não conseguem se cuidar. E esse cuidado com si mesma, eu não vou falar só sobre o corpo, consigo mesma, isso vai muito além da estética. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: cuidar do corpo também é espiritual? Ou ainda isso é um tabu dentro da igreja? Ainda é um tabu dentro da igreja. Algumas mulheres estão despertando para esse cuidado, mas eu acredito que a maioria das mulheres ainda tem esse tabu dentro delas, porque o cuidado, ele gerou um certo sinônimo de vaidade, ou quando você acha que você não cuida do corpo, você se torna uma pessoa humilde. É como se a humildade estivesse interligada junto com um certo descuido, que na verdade, quando passam a se cuidar, quando não tem o equilíbrio, se torna uma vaidade. Então, existe esse tabu, sim, mas a palavra de Deus em Tessalonicenses diz que devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros, né? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como você não cuidar do seu corpo, ser negligente no seu corpo e ter uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque abrange tudo, abrange todas as áreas da nossa vida. Porque o desequilíbrio vai causar aí um certo desconforto, vai causar doenças, vai causar desequilíbrio nas emoções, no espírito, no corpo. Então, os três, eles precisam caminhar juntos nesse cuidado. Essa questão de mexer com o emocional é algo que eu acompanho muito lá na clínica. Porque quando a mulher ela não está bem consigo mesma, isso afeta várias áreas da vida dela. O casamento é afetado, a vida íntima dela com o marido é afetado, a forma como ela trata os filhos é afetado, a maneira como ela se comporta no trabalho, o nível de estresse, tudo isso é afetado. Dentro da questão da psicanálise em si, ou voltada para o espiritual, existe algo que você possa falar ou até aconselhar mesmo dentro dessa nossa conversa aqui para as pessoas, para as mulheres que vivem isso? Sim, o que é que acontece? Nós temos uma identidade firmada, né? Eu sempre falo o seguinte, que nós somos criadas por pais, né? Geralmente, algumas de nós foram criadas pela figura paterna, figura materna, ou somente por um deles, né? E a maioria, né? Por exemplo, nos atendimentos que eu faço, a maioria tem essa negligência paterna,
né? Não foram criadas por pais ou o pai estava ali presente fisicamente, né? Mas órfão de pai vivo, né? E assim, falta de referências, falta de princípios. E aí a gente vai crescendo com esses paradigmas, com essas crenças, com essas culturas. E isso vai impregnando na nossa identidade. E vai causando uma distorção de imagem. E o que é que acontece? Quem é o nosso Criador? É Deus. E onde é que a gente vai ter o nosso manual Na Bíblia. da criatura? Na palavra do Senhor, através da Bíblia, né? É ali onde a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Então, nós vamos crescendo, adquirindo essas culturas, adquirindo esses paradigmas, essas crenças. E durante o decorrer da nossa história, vamos tendo decepções, vamos fazendo escolhas erradas. Vai acontecendo, né? A jornada da nossa vida. E se a gente não tem uma base, se a gente não tem um norte daquilo que verdadeiramente somos, a gente se perde dentro de nós. Uma identidade que não é firmada, ela se perde por qualquer coisa, por qualquer circunstância. A mulher ela é movida por sentimentos, a mulher é movida por emoções, a mulher é movida pelo ambiente, mas nunca pelaquilo que ela é, sabe? Então, quando uma mulher ela tem uma identidade firme, quando ela sabe quem ela é, quando ela sabe para que ela foi criada, qual é o seu propósito, qual é o seu caminho, ela vai não somente se dar bem com ela mesma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, né? Eu acredito que a gente precisa ter esse autoconhecimento profundo, né? É o lech lechá, né? Que quando a palavra de Deus diz assim, chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, que eu irei te mostrar o lugar no qual você irá. Então, existe aí o Lech lechá, né? Que as pessoas falam, mas na verdade é o lech lechá, que diz, volte-se para dentro de você. E lá você vai encontrar respostas. Dentro de você é onde habita o Espírito Santo de Deus. E é dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, que você vai saber quem de fato você é. Então, quando não sabemos quem somos, qualquer conflito que acontece na nossa jornada, no nosso dia a dia, vamos descontando nos nossos filhos, vamos ter relacionamentos errados, vamos descontar nos nossos maridos, vamos descontar as nossas frustrações, as nossas ansiedades, nossos traumas, toda a nossa jornada no todo, né? Em todos que convivem com nós. E aí é importantíssimo você ter uma identidade muito bem firmada, porque a crítica chega, mas você sabe quem você é. Os problemas chegam, mas você sabe quem você é. Uma situação financeira acontece dentro do seu lar, você está passando por uma dificuldade financeira, mas você sabe que aquilo ali é passageiro, que você vai passar por isso, você sabe quem você é. Então, você sabe melhor lidar com essas situações que vão acontecer na nossa jornada. E sabendo quem você é, e como uma líder religiosa, como uma pessoa que se cuida, como uma pessoa que vai para a academia, você sofre certa retaliação ou preconceito diante disso? Porque o que parece é que a mulher que está dentro da igreja, ela não pode se cuidar. Ela não tem que ser vista numa academia. E a gente vê muito hoje esse cuidado com a saúde, e esse cuidado com a saúde vem junto com a atividade física. Isso é o mínimo. E você, como essa líder religiosa que se cuida, passa por certo preconceito? Sim, passo por alguns preconceitos, sim, alguns olhares tortos. O fato de ser uma pastora, uma líder espiritual, que está ali todos os dias na academia, postando seus treinos, postando sua rotina, né? Algumas pessoas, as pessoas que não se cuidam, as mulheres que não têm esse olhar de entender que o seu corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que se você, Sibeli, chegar numa casa suja, cheia de baratas, com sujeira, com poeira, você não vai gostar de estar naquela casa. Você vai querer habitar nessa casa? Não, de jeito nenhum. Você não vai. Eu jamais habitaria numa casa. Agora eu fiz a minha mudança, né? E aí, para chegar a ser habitável, de acordo com aquilo que eu quero, né?
Vários dias de limpeza. Foram vários dias de limpeza, de arrumação, muda isso aqui, transforma isso aqui, limpa aqui. Imagina o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Então, habitar num corpo negligenciado, eu acredito que entristece bastante o Espírito Santo de Deus. Então, assim, esse cuidado com o corpo, se não tiver um equilíbrio, a palavra de Deus também diz que sejam conhecidos diante de todos o vosso equilíbrio. Eu acredito que tem que ter equilíbrio em tudo. Não somente na sua área espiritual, mas também nesse aspecto de academia, de treino, de vida saudável. Hoje a gente está nessa era, né, que se levantou, graças a Deus, as pessoas estão se despertando para esse cuidado da alimentação, do corpo, do sono, de ingestão de água. Então, assim, foi tido um despertar, está tendo um despertar. E dentro da igreja também está tendo, né? Eu, graças a Deus, com esse movimento Moldadas, que é um movimento para mulheres, de fato, né? E eu, como a líder delas, como a mentora delas, eu sofro, sim, alguns olhares tortos. Por quê? Porque você chega num ambiente onde pessoas estão ali se esbanjando, às vezes, de pizza, de hambúrguer, de tudo, e você diz, não, hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, hoje eu vou... prefiro chegar em casa e comer um iogurtezinho, colocar uma granola, uma frutinha. Então, as pessoas, elas ainda olham para você com olhar, poxa, não vai comer, não vai... Sim, tudo tem que ter a questão do equilíbrio, né? Sobre essa questão de academia, eu já ouvi pessoas dizer assim, não vou para academia, mulheres jovens, inclusive, de 20, 25 anos, e não vou para academia porque ali é um ambiente de muita lascívia, é um ambiente de muita promiscuidade, é um ambiente de muita energia sexual. E eu vejo assim, sim, lá tem, é um ambiente onde tem vários espelhos, a pessoa tá ali todo instante olhando para o seu corpo, né? Você tá ali treinando uma determinada musculatura. Então, você tá olhando para o seu corpo. Só que o que acontece é o olhar, não é o ambiente, é quem está dentro do ambiente, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, lascívia já está no mundo. O mundo, ele é lascivo. O mundo tem uma energia sexual muito ativa. O mundo, ele é promíscuo. Não é somente na academia. E eu acredito o seguinte, que até no livro de Tiago, né? Ele diz assim, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, se você está ali num ambiente de academia e você sente que você está sendo extremamente tentada, que você não está conseguindo controlar, vá fazer outro exercício físico, vá fazer uma corrida, vá fazer um pilates. Hoje tem academia só de mulheres. Né? Vá fazer uma corrida onde você está ali sozinha, coloca um fone, vá fazer um crossfit, onde tem várias pessoas, vá fazer outros exercícios físicos. O que importa é que você não fique parada, negligenciando uma área da sua vida que vai chegar a consequência posteriormente, né? E na saúde, né? E na maioria das vezes a crítica, ela vem de quem não faz nada. Exatamente. Então, para ela é mais fácil criticar do que sair de casa, ter a disposição, a condição de fazer igual ou melhor. A crítica nunca vem de quem está fazendo. Geralmente é uma pessoa indisciplinada, né? Porque coloca a desculpa em tudo. Ah, mas é porque eu tenho filho. Sim, eu também tenho. Nós também temos, né? Eu tenho 2. Não, é porque eu não tenho tempo. Não tem tempo? Ninguém E por tem acaso, tempo. todas aquelas pessoas que tá ali correndo, que tá ali acordando de 4:30 da manhã para correr na orla, porque não tem tempo para correr depois. As pessoas que estão ali na academia não tem tá com tempo suficiente? São desocupadas. É como Somos se desocupadas? hoje em dia só né? treinasse quem fosse Não, desocupada. mas eu preciso fazer almoço. Sim, organize sua dieta, organize. Eu sempre falo assim, não, mas eu preciso fazer almoço todos os dias. Não, você pode simplesmente se organizar. Organiza, faz... Organizar a rotina, né? A rotina, exatamente. Se você se organizar, você consegue manter, sim. É questão de decisão. E geralmente as pessoas que criticam são as que não fazem nada. Outra coisa que eu vejo dentro da igreja é que a gente fala muito de pecado, mas quase não se fala sobre o pecado da glutonaria. Por que você acha que esse é um dos pecados mais ignorados dentro da igreja? Porque até no meio cristão tem uma piadinha que rola que diz assim, crente não bebe, mas come, né? E eu discordo 100%
dessa piada que os cristãos fazem ali no meio deles, né? Não, crente não bebe, olha, mas come. Chega num ambiente assim, a lanchonete ou o restaurante estava perto de fechar, chegou aquele bando de crente depois do culto, disse, pronto, meu Deus do céu, e agora? Então, assim, é algo que ninguém liga para uma pessoa que tá assim, comi demais, né? Como se não fosse um pecado. Como se não fosse um pecado. Eu posso até complementar que a glutonaria, ela também vem junto com o pecado da ausência de domínio próprio, Exatamente. que é um fruto do Espírito. Exatamente. O fruto do Espírito Santo é todo aquilo ali, né? É o domínio próprio, é a bondade, é tudo aquilo ali. Não é somente um fruto, né? Existe um conjunto de frutos. Então, não tem como uma pessoa dizer assim que tem os frutos, é o fruto do Espírito Santo. Então, se você tem paciência e não tem domínio próprio, você tá errando em alguma coisa aí, né? Eu costumo dizer assim, poxa, se você não consegue vencer um brigadeiro, tem pessoas assim que tá passando por dificuldades na sua saúde, que está ali acima do peso, que está pré-diabética, que tem uma pressão alta, que não tá bem com você mesma, com a sua estética, com a sua autoestima, se olha no espelho, não se sente bem, não se sente bem com qualquer roupa. E aí já começa aquele dia frustrada, sabe? Já começa aquele dia, por quê? Porque acorda, se olha no espelho, não se sente bem. Não gosta do que Não gosta do que está vendo. E aí, o que acontece? Não consegue tomar uma decisão de mudança. Por quê? Porque acha que a transformação vem rápido. A transformação vem com uma simples, vou fazer 7 dias de dieta certinho. Não, não é assim. Nunca vai ser uma linha reta. Sempre você vai passar por picos. O interessante de uma verdadeira transformação é a constância. É você fazer o 1% todos os dias. Você fazendo 1% todos os dias, você consegue fazer. Porque eu vejo que as mulheres querem fazer o seguinte, não, eu vou fazer uma dieta radical, vou passar 3 dias de jejum, vou passar 3 dias sem comer açúcar, vou passar uma semana, no desafio tem os 21 dias, 0 açúcar, 0 glúten, mas ali é para um despertar, né? Depois dos 21 dias, conseguiram manter a constância? Porque o que acontece é exatamente nesses picos do nosso dia a dia. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar. Mas você precisa manter a constância. Então, o que acontece? A glutonaria, voltando para o nosso assunto aí, a glutonaria entra com uma questão do domínio próprio. Se você não consegue vencer um brigadeiro deste tamanho, o que é que Deus vai confiar nas suas mãos? Você não consegue vencer você mesmo. Qual é o projeto grandioso, porque eu sei que cada uma de nós carrega um propósito, carregamos uma missão, e eu sei que Deus tem grandes projetos. Tem mulheres que eu converso com elas são assim, grandiosas. Elas têm projetos incríveis dentro delas, elas têm sonhos incríveis dentro delas. Elas lidam com mulheres, mas eu já olhei para uma e disse assim, você não vai sustentar. Você não vai conseguir sustentar. Você é incrível, você é uma mulher incrível. O projeto que Deus está colocando nas suas mãos é incrível, mas você não vai sustentar. Porque você não consegue vencer um brigadeiro. Você não consegue vencer a disciplina. Você é uma pessoa indisciplinada. Então, se vier uma emoção nesse momento, você não vai sustentar isso aqui, o propósito. Porque as emoções, elas oscilam. Então, se você for de acordo com as emoções, você não sustenta o propósito. Se você for de acordo com os sentimentos, você não sustenta o propósito. Se você for de acordo até com a sua própria mente, porque a nossa mente, ela mente, você não sustenta o propósito. Então, você tem que estar muito bem firmada na rocha, na palavra, entendendo de fato quem você é, o que você carrega, para você sustentar o propósito, sabe? Então, o domínio próprio, ele faz muita ligação com a disciplina, com a espiritualidade, com todo esse contexto que estamos falando aqui. Na nossa vida de crente, as pessoas pensam que é o seguinte, levantei a mão, aceitei Jesus, no outro dia nós somos pessoas santas e transformadas. E a gente sabe que não é assim. É um dia após o outro, a gente passando por certas situações onde a gente não quer agir da mesma forma. E eu costumo
dizer que quando você decide ter um estilo de vida saudável, também vai ser assim. Não é você tomou a decisão hoje, a partir de amanhã, aquele brigadeiro não vai lhe tentar, o fast food não vai lhe tentar. Vai aparecer circunstâncias. Mas essa constância, a transformação, ela não é 100% do dia para a noite, como no passo de mágica. Ela é diária. E eu acredito que você concorda comigo em relação a isso. Sim, concordo 100% com você em relação a isso. O crescimento, ele é diário, né? O crescimento, ele é constante. Existe um processo. Entre o presente e a promessa, sempre vai ter um processo no meio. E as pessoas, elas querem pular etapas, né? Não querem passar pelo processo. Então, assim, jamais você vai acordar e vai dizer: hoje eu decidi ser uma mulher saudável. Hoje eu decidi ser uma mulher que tem hábitos saudáveis. Vou dormir cedo, vou acordar cedo, vou me alimentar melhor. E manter essa constância aí não é fácil, principalmente diante de uma rotina exaustiva que as mulheres estão vivendo hoje, né? Até puxando outro assunto aqui, invertendo papéis, né? Mulheres hoje, assim, estão sobrecarregadas demais, né? Então, assim, elas já estão carregando um peso ali na sua rotina diária, com filhos, com trabalho, com marido, com casa, adquirindo, às vezes, papéis que não são delas, carregando pesos e cargas que não foram feitos para elas. Então, além de tudo isso, lidar com suas próprias emoções, lidar com essa rotina, não é fácil. Então, assim, o processo, ele é contínuo. Eu tive uma experiência agora, nessa minha mudança, que na minha sala a gente tem um leopardo, sabe? Um leopardo bem grande, preto, e ele é bem pesado. Então, nas outras mudanças que a gente fez, a gente não conseguia carregar ele, porque ele era muito pesado. E quando a minha mudança chegou na nossa casa agora, eu disse: cadê o leopardo? Vocês esqueceram lá no apartamento. Eita, senhora, não trouxemos o seu leopardo. Eu disse: mas ele é muito pesado. Vocês, talvez, depois a gente passa por lá, vê como é que a gente faz para pegar esse leopardo, né? E aí, 2 dias depois, foi eu e Rubinho no apartamento buscar esse leopardo. Eu disse: amor, a gente não vai conseguir. Só eu e você? Não vamos conseguir. Cibele, quando a gente pega, parecia que tava assim, Leve. muito leve. Muito leve. E eu fiquei sem entender na hora. Eu disse: não, é o mesmo leopardo. Enorme, é um leão, um leopardo. Não é leão porque não tem juba, sabe? Mas é um tigre, é dessa família aí. Então, assim, tava leve. E tava leve por quê? Porque ele mudou? Não. Você mudou. Porque nós ficamos mais fortes. Então, na época que a gente fez a mudança, que a gente tentou carregar esse leopardo, os nossos bracinhos estavam mais fraquinhos, né? Então, à medida que a gente vai treinando a nossa musculatura física, a gente vai ficando mais forte, vamos ficando mais forte, vamos pegando mais peso. À medida que a gente vai treinando, aumentando as nossas cargas, eu tenho certeza que você não pega a mesma carga que você pegava no início, que você começou na academia, que você... Por exemplo, as pessoas que fazem corrida, o pace vai diminuindo, vai aumentando as distâncias, você vai criando resistência, né? O pessoal do CrossFit vai batendo o PR, vai aumentando as cargas. Então, assim, o pessoal da musculação também vai aumentando as cargas e você vai criando resistência muscular. Do mesmo jeito é a nossa alma. A nossa alma, ela vai criando resistência muscular. E a nossa rotina também vai criando essa resistência. Você vai ficando imersa dentro dessa rotina, que vai chegar um dia que você, se você não for fazer o seu exercício físico, se você sair da sua rotina, você vai dizer, você vai ficar apavorada. Por quê? Porque aquilo ali já faz parte de você, sabe? Então, a constância, ela faz a nossa musculatura física ficar forte, a nossa musculatura emocional ficar forte também, porque a gente passa por situações que você passa por aquilo ali. E hoje você passa por essa mesma situação e você sai ilesa. Por quê? Porque você, como o nordestino faz, tô calejada, né? Você porque tá dando uma lição de vida que você tá dando. Porque vai passando e vai chegar um momento que a nossa musculatura emocional, a física, a nossa rotina, ela vai se encaixando e tudo vai... Você vai se tornando uma mulher mais forte. Vamos lá. Próxima pergunta. A Bíblia diz que nosso corpo
templo do Espírito Santo. Na prática, o que isso realmente significa no dia a dia de uma mulher comum? Então, o templo do Espírito Santo. Algumas pessoas olham e dizem assim, não, eu carrego um corpo, né? Nós carregamos um corpo, nós temos uma alma e o sopro do Espírito Santo, né? Dentro de nós. E assim, acham, não, é só o Espírito Santo que habita aqui neste corpo. Mas o corpo, ele tem o quê? O corpo, ele tem mãos. O corpo, ele tem olhos. O corpo tem ouvido. O corpo tem boca. O corpo tem pés. Então, habitar o Espírito Santo dentro deste corpo e você ser uma mulher que carrega esse espírito dentro de você, você precisa entender que os seus olhos é do Espírito Santo. Então, nem tudo que você está vendo ali na internet, o Espírito Santo que habita dentro de você está feliz, está alegre, está satisfeito, sabe? Está se agradando com aquilo ali. Se os seus olhos são do Espírito Santo, você tem que ver coisas que agradam ao Senhor. Então, muita gente se perde seguindo pessoas fúteis, pessoas que estão ali cometendo pecados, pessoas que estão ali carregando uma vida de miséria, uma vida promíscua de prostituição, sabe? E você fica ali rolando feed, vendo, assistindo. Outra coisa, você fica ouvindo. Hoje a roda dos escarnecedores não é aquela rodinha que a palavra de Deus diz em Salmos, não vos assentais na roda dos escarnecedores. Acha que é uma mesa e que está ali na roda dos escarnecedores. Não, na própria academia tem roda dos escarnecedores, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas elas estão ali contando uma piada, chamando palavrão, falando de pecados. Quando você chega nesse ambiente, as pessoas se calam ou elas continuam? Isso fala muito sobre você, né? Fala muito sobre o que você carrega. Sobre o que você carrega, exatamente. Porque se você chega nesse ambiente, quando eu chego nesse ambiente, as pessoas param de falar o que estão falando. A pastora chegou. Quando fala um palavrão na sua frente, desculpa, não queria falar aqui. Né? Ninguém vai falar sobre promiscuidade, ninguém vai falar sobre pecado, ninguém vai estar falando sobre esse tipo de conversa na sua frente. Roda dos escarnecedores são os grupos do WhatsApp. Grupos de WhatsApp, que você ali participa também. Grupo do Instagram, tudo isso, entende? Então, são ambientes que você frequenta, às vezes, até para você se sentir adequada, né? Justamente voltando para a identidade, o não pertencimento. Não se sente pertencente, tem a autoestima baixa, se sente inferior, e ali tenta agradar as pessoas, e ali quer participar desse mundinho aí para poder agradar, mas na verdade você tem o Espírito Santo dentro de você, você é morada do Espírito Santo, então você precisa entender que nesse ambiente não te pertence. Do mesmo jeito, os seus pés, né? Se você é morada do Espírito Santo, seus pés estão caminhando para onde? Suas mãos estão tocando o quê? Então, tudo isso carrega, sabe? É um conjunto de coisas. Você precisa glorificar a Deus em tudo dai graças, em tudo glorifica o nome do Senhor. Isso que eu estou fazendo, glorifica. Vejo muito isso em roupas, né? Vamos para um assunto agora bem polêmico. Roupas, principalmente roupas de academia, roupas do dia a dia, mulheres cristãs que acham que posta foto sensual com versículo bíblico. Com versículo bíblico. Acha que tá agradando a quem, gente? Sabe? Porque então, a palavra de Deus, ela diz assim, que se o homem olhar para a mulher e tiver desejo por ela, ele já pecou. Se ele tiver desejo por quem? Por ela. Então, às vezes, aquele olhar do homem, ele veio justamente porque a forma que a mulher está vestida está induzindo ele a ter esse desejo. Então, os dois pecam. Mas existem muitas mulheres dentro da igreja, e a gente está falando aqui de dentro da igreja, porque é o nosso assunto, é a nossa realidade, são mulheres que a gente acredita que tem o conhecimento da palavra. Às vezes, até para ir para a igreja, a liderança precisa falar sobre a vestimenta, né? Eu já vi pastores comentando sobre isso. E são coisas tão básicas. A gente precisa cuidar do nosso corpo por ser templo do Espírito Santo, mas a gente não precisa expor esse corpo.
E queria que você falasse um pouco sobre isso, porque como uma mulher que está dentro da igreja, que tem um corpo lindo, porque você cuida da sua saúde, eu vou dizer como uma ovelha da igreja, eu até já comentei isso até com os meus pais, eu nunca vi a pastora com roupas sensuais ou com roupa que gerasse desejo nos irmãos, porque você é linda, mas você sabe se vestir de uma forma íntegra e elegante. É, é aquela pergunta que eu falei agora no início, né? Antes de você sair, a gente sempre se olha no espelho, né? A pergunta que a gente sempre tem que fazer é: eu estou agradando ao Espírito Santo? Eu faço Ou um eu estou assim, agradando a mim mesma e eu estou querendo agradar outras pessoas? eu sempre me pergunto assim, se eu fosse me encontrar com Jesus, eu iria com essa roupa? E por muitas vezes eu já troquei a roupa. Várias vezes eu fiz essa pergunta também, por exemplo, você está na academia. Se o seu pastor te ligar e dizer: Cibele, eu preciso que você venha na igreja agora resolver um problema. Você vai em casa trocar de roupa ou você pode ir com a roupa que você está? É, Sabe? verdade. Então, isso fala muito sobre aquilo que a gente carrega, sobre a nossa essência e principalmente sobre quem nós acreditamos que somos, o nosso valor, né? Porque quando a gente entende o quanto a gente vale, a gente não se perde por qualquer moeda, né? A questão da identidade e dessa questão da vestimenta, a gente vê muitas mulheres buscando validação, curtidas. Eu vi essa semana um vídeo daquela esposa do JP, eu acredito que era a esposa dele, falando assim: o vídeo dos meus seios, mostrando ele na internet, me gerava tantas curtidas. Se eu colocava rebolando, mostrando a bunda, eu gerava mais curtidas. E essas curtidas geram dopamina e você vai se viciando nisso. E como o mundo fala que é normal, vamos mostrar porque é o que dá curtida, dá engajamento e dá seguidores. Mas aqui a gente está falando de mulheres de Deus que estão querendo viver o padrão do mundo. É exatamente isso. Então, assim, como eu te falei, o mundo ele é promíscuo. O Ele é. mundo ele já está caído, o mundo é do pecado, sabe? E não podemos nos adequar. A palavra de Deus diz que não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. É uma mudança de mentalidade. Aí é uma mudança de fato, uma virada de chave na sua mentalidade. Então, assim, muitas das vezes queremos se adequar, como eu falei, a vestimentas, as conversas, a networks, né? A grupos, a ambientes, do qual não nos pertencem, né? Então, assim, antes de você... Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele trata na individualidade de cada mulher. Tem coisas que o Espírito Santo cobra de você que ele não cobra de mim. É verdade isso. Então, eu não sou de julgar ninguém por nada, por isso. Mas o Espírito Santo, ele cobra de cada uma de forma individual. Porque o processo do Espírito Santo na vida de uma mulher é individual. Aquilo que o Espírito Santo gera dentro de mim, talvez seja diferente em você. Mas o que nós temos que manter a congruência, né? Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente é, porque hoje falta muita congruência, né? As pessoas falam de Deus, as pessoas falam da Bíblia, mas quando na prática, quando a gente vai olhar para a vida dessa pessoa, sabe? Ela não condiz com aquilo que ela está falando. Não condiz com aquilo que ela diz que acredita. Então, eu prezo muito pela coerência, sabe? A coerência, a congruência daquilo que você acredita, daquilo que você carrega, daquilo que existe dentro de você e aquilo que você faz. Por quê? Porque uma pessoa incongruente, ela não se sustenta, sabe? Por muito tempo. Uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem congruência com aquilo que ela fala, não se sustenta. Então, a questão das vestes, voltando para o nosso assunto, você precisa, de fato, primeiro se conhecer, saber, de fato, quem você é, e você precisa perguntar
ao Espírito Ao Santo. Espírito Eu Santo. estou agradando ao Espírito Santo, eu estou agradando essa roupa, essa atitude, não só uma roupa, mas as atitudes, os negócios que você vai fechar, as amizades que você tem, sabe? Tudo, toda a nossa vida. Eu já tive episódios de que eu já coloquei a roupa durante 3 vezes em mim, roupa de treino, inclusive. Coloquei a roupa, na verdade, eu ganhei essa roupa para divulgar. Eu ganhei essa roupa para divulgar a roupa de uma marca. E eu coloquei essa roupa e o Espírito Santo disse assim, você não. E eu tirei. Quando foi no outro dia, eu coloquei de novo. O Espírito Santo disse, você não. Tirei a roupa. No terceiro dia, eu coloquei a roupa. Coloquei casaquinho. Tomei pré-treino. Eu já estava pronta para ir embora. Porque na minha cabeça, assim, eu dizia, meu Deus, não tá tanto assim, eu vou ajudar essa pessoa, sabe? O sentimento de querer ajudar. E aí o que acontece? O Espírito Santo bradou dentro do meu coração, Silvéria, eu já disse que você não. Você não. Não importa você tá querendo agradar a quem. Eita. Se você está querendo agradar a mim, é a terceira vez que eu estou falando com você. E aí eu tirei a roupa e disse, olha, me perdoa, mas eu não vou poder comigo, não. O Espírito Você... Santo não deixou. Não. Então é É lindo necessário... esse mover dele dentro da gente, né? Quando ele fala mesmo, você não, tira, isso aí não é pra você. É. Isso é muito legal. Hoje, como pastora e psicanalista, você atende mulheres todos os dias. E eu queria te perguntar, qual é a dor mais profunda que está por trás do excesso de peso? A dor mais profunda que está por trás do excesso de peso. Rejeição. Ter passado por raízes de rejeição, sabe? Mulheres que foram rejeitadas. É como se a comida fosse uma fuga, uma É um busca escape. de um escape. É um escape emocional. Mulheres que foram abusadas sexualmente, elas... eu conversando com uma amiga, inclusive com a Thaís, a nutricionista, ela estava falando sobre uma paciente que não conseguia perder peso. E no decorrer da consulta, essa paciente relatou que foi abusada. E ela usava a gordura dela como uma forma de proteção. Nossa. De proteção. Ela se sentia protegida com aquela gordura acoplando o corpo dela, né? Então, assim, a raiz de rejeição, mulheres que foram rejeitadas, mulheres que passaram por situações de abuso, mulheres que foram até criadas, não vamos levar para esse termo agora de um trauma, né? Mas mulheres que foram criadas dentro de um ambiente de pessoas que comem de forma desordenada, elas têm uma dificuldade, porque criou aquele... É muito difícil você quebrar um paradigma, sabe? Você quebrar uma cultura dentro de você. Já ouviu a sua avó dizendo assim, menina, não pode comer manga com leite, né? Não pode comer isso aqui. Então, assim, tem pessoas que ainda acreditam nas conversas das nossas avós, né? Que foi a mãe dela que falou, que foi a mãe da mãe da mãe que falou, e aí foi vindo e chegou em nós. E aí o que acontece? A cultura da família, da casa, a gente presenciou esses dias, na nossa igreja, inclusive, Rubinho quis dar um exemplo de como uma criança age sobre imaturidade. Rubinho quis dar um exemplo sobre imaturidade. E aí ele chamou os nossos filhos lá na salinha, lá em cima, das crianças. E ele quis mostrar para a igreja o quanto as crianças poderiam ser imaturas. E ele perguntou aos meus filhos, aos 2, Benício, você gostaria, se eu te desse qualquer coisa no café da manhã, você poderia escolher qualquer coisa no seu café da manhã, o que é que você escolheria? Ele disse cuscuz com ovo. Todo mundo achando que ele Cuscuz ia com pedir ovo. chocolate, McDonald's, chocolate, o que for. Bolo, Nutella. Ele disse cuscuz com ovo. Nordestino raiz. Aí ele disse, vamos tentar com outro. Foi chamar o Gabriel. outro. Chamou. Gabriel, se eu te desse qualquer coisa, você pode pedir qualquer coisa, meu filho. Você pode pedir qualquer coisa. No café da manhã, o que é que você queria comer? Pão com ovo. Então, assim, é a cultura também.
Mais maturidade do que muito adulto que fala que não consegue viver sem tal comida. Exatamente, exatamente. Então, a principal dor, eu acredito, de forma emocional, é a questão da rejeição, de um abuso, e aí ela não se sente bem com a sua autoestima. É um ciclo, né? Que acaba perdendo essa força, porque elas tentam fazer dieta, mas existe uma raiz muito profunda dentro delas, de falta de perdão. Porque a falta do perdão, ela é uma prisão emocional que que carregamos dentro de nós quando a gente não perdoa, que afeta todas as áreas da nossa vida. A falta de perdão, você se torna uma prisioneira. Então, assim, a falta de perdão, a falta de compaixão, você ali não entender a raiz do seu problema, do seu trauma, da sua situação, sabe? Você já viu mulheres chegar no seu próprio limite, até com pensamentos de morte por causa da própria imagem? Sim, sim. Inclusive no Desafio Moldadas teve em uma dessas turmas que assim que ela chegou, ela foi bem à risca, sabe? Bem dura, soltando umas alfinetadas. E eu disse, essa aqui vai me dar um trabalhinho. Logo no início eu senti um certo trabalho que ia dar, sabe? Então, assim, eu não a conhecia de forma um pouco mais profunda, mas depois de um tempo trabalhando ali durante os 21 dias, eu pude perceber algumas situações, né? Mas ela de fato tinha pensamentos suicidas, tinha pensamentos, inclusive já tentou tirar a vida várias vezes e não lidava bem com a sua imagem, com o seu corpo acima do peso, é, carregando muitas feridas emocionais dentro dela. Hoje é uma das mulheres que está assim mais. Ela é incrível, ela chega primeiro, ela que carrega as mulheres. Ela emagreceu Ela dentro do emagreceu muito processo, dentro do processo, emagreceu cerca de 9 quilos dentro do processo. refez sua identidade. Está refazendo a identidade, né? Ela está refazendo, ela está no processo. Porque sempre vai haver o processo. Assim como você, eu atendo muitas mulheres lá na clínica. E hoje, como estudante de psicologia, né, não só esteticista, eu já consegui identificar que a barriga em si, ela não é uma barriga apenas que leva um histórico alimentar. Ela carrega uma história de vida, como você falou aí, rejeição, traumas, hormônios, gestação. Então é muito fácil para quem está de fora julgar e dizer assim: "Ah, mas fulano não emagrece porque não quer". Não é tão simples assim. Eu também tinha esse tipo de pensamento, até conversar com uma por uma e entender qual foi a raiz que levou ela a chegar naquele nível de negligência com si mesma. E hoje a gente trata lá na clínica não corpos, mas pessoas. Mulheres que não sabem por onde começar, mulheres que não tem quem pegue na mão dela e diga é assim que a gente precisa fazer, que a gente consiga enxergar, como você falou, corpo, alma e espírito, porque uma coisa está interligada à outra e se a gente não trata a raiz do problema, aquela pessoa até consegue emagrecer por um certo tempo, mas ela não sustenta, porque vai vir o emocional e aquele emocional vai abalar ao ponto dela não conseguir sustentar uma identidade que ela está querendo firmar ali, porque aí chega um momento que ela faz assim, eu vou chutar o balde mesmo, porque não tá bom, porque a gente como crente, como mulheres que tem oscilação de hormônios, a gente acontece isso, tem dia que a gente não quer saber de dieta, eu vou comer mesmo hoje, pronto, porque eu estou buscando essa dopamina aqui. Mas aí a consciência vem, opa, essa não sou eu, a minha identidade não é essa. Com elas acontece o contrário. Elas têm já uma identidade de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não faço. E por mais que existam profissionais por trás acreditando no processo, a partir do momento que ela se distancia desses profissionais, ela se distancia do propósito que ela mesma quis para ela, porque ela não tem uma identidade firmada. E é muito sobre essa questão da identidade. Quer falar também um pouco sobre isso? Não, é verdade. Assim, quando a gente fala corpo, alma e espírito, né? Conheço
inúmeras mulheres que têm uma vida, assim, espiritual muito ativa, né? Tem ali a sua intimidade com Deus, tem ali as suas orações, lê a palavra, mas ela não consegue sustentar um, um corpo saudável. Por quê? Porque tá ligado ao espiritual? Não. Existe uma raiz emocional aí que precisa ser tratada. Então, não adianta, por exemplo, chegar pacientes na sua clínica para tratar a gordura abdominal. Muitas das vezes, mulheres que vieram de gestações, mulheres que passaram por situações difíceis, mulheres que tiveram histórias muito dolorosas, difíceis e não soube processar aquilo ali, né? Eu acredito o seguinte, que quando a gente não processa as nossas emoções, quando a gente não dá nomes às nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, o problema que está acontecendo. Eu tenho esse problema aqui. Esse problema, ele tem nome? Esse sentimento, ele surgiu através de quê? Quando foi que eu comecei a me perder? Geralmente as mães se perdem um pouco na maternidade, né? Quando a gente se torna mãe. Não consegue retornar, né? Não consegue se entrega tanto isso. àquele momento que às vezes não consegue retornar para si mesmo. Você se perde um pouco de si. E aí você vive com coque, né? Amarra o cabelo, não tem tempo nem para tomar banho direito, para comer comida gelada. É uma dificuldade até para ir no banheiro. Então, assim que a gente se torna mãe, principalmente os primeiros meses e até o primeiro filho, mesmo o segundo já é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, né? Mas a gente se perde um pouco na nossa identidade. E a gente diz, do que eu gosto, né? Porque a gente tá ali sendo 100% mãe, amamentando exclusivamente 24 horas aquela criança. E a gente olha para dentro de nós e diz assim, várias vezes eu fiz essa pergunta, meu Deus, o que é que eu gosto? Quem é que eu sou? O que eu fazia? Sabe? Quais são os gostos? Quem é Silvéria? O que Silvéria gosta de fazer? Sabe? O que Silvéria gosta de fazer sozinha? O que Silvéria gosta de fazer na própria companhia dela? Tem mulheres que não suportam nem a própria companhia dela, por isso que vivem assim rodeada de pessoas. E aí vai acostumando com aquela rotina frenética de gente, de pessoas, e tá ali toda hora com alguém, mas quando ela para ficar sozinha com ela mesma, ela não aguenta suportar o pensamento que ela tem sobre ela mesma, sabe? Então é muito necessário voltar para dentro de você, para você entender onde foi que você se perdeu, qual foi a situação que aconteceu para que você se perdesse de si mesma, ou quando mulheres que nunca se encontraram, né? Tem mulheres que nunca se encontraram, que foram crescendo, se tornando adolescente e casaram, não sabem o que gostam. Qual é o teu propósito? Não sei. O que é que você carrega? Quais são os sonhos que você carrega? Não tem. Vive um dia após o outro apenas. Vive um dia após o outro ali no automático. Então, elas não vivem, elas sobrevivem, né? E não é isso que Deus quer de nós. Deus nos criou com um propósito. Deus criou cada uma de nós com um propósito. Cada uma de nós carrega um propósito. Deus quer usar nossas vidas, não somente para nós mesmos, mas para as pessoas, né? Quantas vezes eu digo, nós somos curadas para curar. Então, o propósito que existe dentro de nós, por exemplo, eu passei por um processo de perdão paterno muito profundo, né? Eu fui criada... um testemunho lindo seu. Com uma ausência paterna muito profunda, uma raiz de rejeição muito profunda dentro de mim. A minha adolescência foi muito difícil, minha fase adulta, até no meu próprio casamento, no início. Rubinho despertava gatilhos dentro de mim de formas inconscientes que ele não sabia que estava ativando gatilhos dentro de mim. Eu não sabia que ele estava ativando gatilhos dentro de mim. E como uma boa colérica explosiva, estava lá, explodindo aqui, explodindo aqui, explodindo aqui. E estava virando um caos. Então, o que é que acontece? Quando você não entende, de fato, quem você é, de onde está vindo esse gatilho? Por quê? Por que está acontecendo essas explosões na minha vida? Por que eu estou tendo constantes crises de ansiedades? Por que eu estou tendo constantes crises de querer ficar me isolando? Porque tem pessoas que ativam dentro de mim essa emoção, sabe? Tem pessoas que ativam gatilhos dentro de nós que não precisa de muita coisa, não. Então, é necessário você
entender de fato a sua integralidade, porque chegou na sua clínica para tratar algo externo, sem você tratar o interior, você só vai tratar a sua aparência e não a sua essência, né? E a aparência, ela não sustenta. Ela não sustenta. Ela não sustenta. Então, quando a gente não trata aquilo que está dentro de nós, você pode até tratar o fora. Você pode colocar botox, você pode colocar boca, você pode fazer seu cabelo, você pode fazer harmonização, você pode fazer um bronzeamento, você pode colocar a melhor roupa, você pode estar fisicamente bem, até no corpo, inclusive, né? Tem mulheres que estão aí impecáveis no seu corpo. Mas não estão satisfeitas com o que vê. Exatamente. Porque, de fato, elas não têm uma identidade firmada. Isso. Então, antes de tratar o externo, antes de tratar uma área no seu corpo que você não gosta, é necessário que você vá para dentro de você. Muito bom. É uma conversa bem enriquecedora. Vocês não estão vendo, mas até a equipe que está aqui, a gente só vê balançando a cabeça, assim, ó, concordando com o que ela está falando, né? Um assunto tão profundo. E aí eu fico pensando aqui nas perguntas, né? E como pastora, como missionária, a sua resposta tem que ser bem... Como a palavra que eu vou usar, assim... Eu sei que você precisa dosar a forma que você fala, né? Como uma líder espiritual. E essa pergunta, fiquei pensando até se faria ela, mas vamos lá. Muitas mulheres dentro da igreja cuidam da alma, buscam Deus, mas negligenciam o corpo. Isso também pode ser uma forma de desobediência a Deus? Isso é uma forma de desobediência a Deus. Você está ali tratando algo que, por exemplo, se você precisa nutrir o seu corpo, se você carrega um propósito dentro de você, eu não lembro exatamente agora qual é o nome do evangelista, mas é aquele que diz assim, Deus me deu uma mensagem, né? E aí me deu o cavalo, me deu a mensagem, mas ele morreu, né? Eu não lembro exatamente como foi a narrativa dessa história, mas Deus deu um propósito a ele, deu o cavalo a ele, mas ele não pôde entregar a mensagem. Por quê? Porque ele foi negligente com o corpo dele, com a saúde dele. Então, muitas das mulheres carregam propósitos dentro de si, muitos pastores, inclusive, né? Os pastores, eles têm uma vida uma rotina muito difícil, né? Eu digo isso porque eu sou esposa de pastor também. E graças a Deus que eu estou ali na cola do meu pastor, né? Do meu marido, cuidando deles, dizendo, olha, já teve essa mudança de mentalidade na minha casa, sabe? Antes era somente eu. O Rubinho, ele não tinha essa mentalidade que eu tenho. Hoje, ele vai pra academia até no domingo. E eu não vou, sabe? Mas dentro da igreja em si, vamos voltar para esse assunto. A forma de desobedecer é o quê? Deus te deu um propósito. Deus disse, Belle, eu criei você para esse propósito. Só que você não se cuida. Você come o que você quer. O seu corpo, ele precisa de nutrientes. Você precisa de um sono reparador. Você precisa de ingestão de água, porque senão seus rins vão parar. Você precisa maneirar no sal, você precisa maneirar no açúcar. Eu não digo ficar 100% zero açúcar, mas o açúcar, ele causa tanto mal. É o estilo de vida saudável, né? Que não negligencia o que Deus nos deu para cuidar do nosso corpo. Você não precisa também virar uma... Você não é atleta, né? Eu costumo dizer, eu olho para dentro de mim e fazer, eu não sou atleta. Apesar que eu tenho uma disciplina muito, muito bem regrada. Mas eu olho às vezes para mim e digo, poxa, eu não sou atleta, calma, eu vou comer. Isso aqui, tem uma alimentação aqui no sábado, no domingo, é o 20% ali, o 10%, mas a constância do dia a dia ali, para você manter, né, a sua vitalidade, a sua saúde, até para os seus próprios filhos. Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai ter saúde para cuidar dos seus filhos, sabe? E vocês, como líderes, conseguem abordar isso dentro da igreja, no púlpito, ou chamando
aquela ovelha que vocês observam que estão negligenciando nesse ponto? Porque essa abordagem ela é muito delicada, né? Porque, na verdade, a gente sabe que estamos debaixo de uma liderança e que essa liderança pode, de fato, chegar até a gente e falar certas coisas. A gente precisa ter humildade para entender isso. Mas como é que fica esse posicionamento de vocês? Porque não é toda ovelha que quer ser confrontada. Sim, não é abordado, acredito que em púlpito diretamente, né? Lógico que ninguém no púlpito vai abordar uma ovelha ou falar, você tá acima do peso, você tá sendo negligente com sua saúde, não. Mas nos Mas eu já fui atendimentos... para culto que o pastor lá estava gerando uma campanha dentro da igreja sobre esse cuidado que as pessoas precisavam ter com a saúde. Não é importante, eu estou falando assim, não falar diretamente para a pessoa em si, que está ali na plateia, né? Que está ali no culto. É importante você falar assim no púlpito, até porque o próprio, um pastor assim reconhecidíssimo, né, que é o Luciano Subirá, ele sai passando em várias igrejas, inclusive o livro dele é incrível. Hoje, graças a Deus, esse assunto está sendo bastante falado dentro das igrejas, mas assim, nos atendimentos em si, pastoral, de gabinete, por exemplo, chegam casais, né, que dizem assim, não tenho libido, não tenho desejo, não consigo. Esse é o que eu mais atendo lá na clínica. Isso é um ponto assim bastante delicado de falar, inclusive, mas tem casais cristãos, inclusive, que passam meses, que passam muitos dias sem estar ali tendo uma relação sexual entre eles. Por quê? Porque dorme mal, não se alimenta bem, se entope de açúcar, refrigerante, trigo, né? Hormônios o glúten, desregulam, os hormônios desregulados, baixa libido, a vitamina D lá embaixo, o ferro lá embaixo. A mulher, quando levanta da cama, já fica tonta, não vendo. tem disposição. Não tem disposição para nada. Aí já junta com rotina de filhos, de trabalho, de casa. tudo. Gente, você está pecando. É você está pecando porque você não está cumprindo com aquilo que a Bíblia fala. Vocês escutaram? Você está pecando. Sim, e isso é um ato de desobediência. Isso sabe? É um ato de desobediência. É um assunto delicado para se falar, porque tem muitas pessoas que acham que isso não tem que ser abordado dentro das igrejas, né? Mas eu acredito que é dentro das igrejas mesmo que a gente precisa abordar, porque o mundo ele aborda isso de uma outra forma. Isso, o mundo ele aborda isso como a promiscuidade, né? A sexualização, o corpo da mulher sexualizado. Mas nós, cristãos, temos que abordar esse assunto como algo espiritual, porque nós somos espirituais. Então não adianta a gente dizer que só vive no espírito. Você não vive no espírito, é o seu corpo que vai. É o seu corpo que vai pro culto, é o seu corpo que cuida dos filhos, é o seu corpo que tá ali tendo uma relação sexual com seu esposo, porque isso é bíblico, isso é saudável. É o seu corpo que está ali cumprindo o propósito, é o seu corpo que está ali no púlpito pregando. É o seu corpo, né? Você está ali num ato espiritual, através do espírito, mas você precisa do seu corpo. Lá na clínica eu atendo muitas mulheres que chegam até a mim e dizem, Beli, eu não consigo mais ficar sem roupa na frente do meu marido, me ajude. Se eu não consigo nem me olhar, como eu vou deixar que ele me olhe? Eu não sinto que eu sou desejável. E às vezes é tão delicado a gente tratar com essas mulheres, mas depois que a gente faz o procedimento, depois que a gente acompanha e depois que a gente vê a mudança, eu sempre pergunto como é que está o casamento. Ela melhorou 100%. Ele está elogiando, eu mudei a roupa, a forma de me vestir, a forma que ele olha para mim. Eu achei lindo essa semana, porque eu atendi uma de 59 anos, com mais de 30 anos de casado. E ela disse que emagreceu 20 quilos. E ela disse, meu marido voltou a olhar para mim com os mesmos olhos apaixonados de 30 anos atrás. Lindo, 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 lindo. Então, faz diferença na vida do casal. Quando a mulher, de fato, ela começa a olhar para si, ela começa a se cuidar, quem está ao redor dela vai também viver essa transformação. E no desafio Moldadas, né, esse desafio que está alcançando aí muitas mulheres, eu sei que você entra com essa parte da espiritualidade. E eu acredito que existe um vazio emocional que muitas mulheres tentam preencher com a comida.
Como é que vocês conseguem, como é que vocês, eu sei que é uma equipe que trabalha com Moldadas, consegue identificar isso? Então, no Desafio Moldadas trabalhamos em equipe, de fato. Eu cuido do emocional, né, como psicanalista, e cuido do espiritual delas. E temos a nutricionista Thais Lacerda, que cuida da alimentação, né, fornecendo dietas. E uma personal trainer, que é a Marta Alves, para fazer os exercícios físicos. Também lidamos com o bolso, né, porque muitas mulheres não são organizadas financeiramente, né, e isso também é uma desordem, né, isso não é bom testemunho, né, e temos também o desafio do bolso, né? Mas sobre a espiritualidade, né? Quando a gente identifica, a gente não tem como fazer esse atendimento tão profundo dentro delas. Pessoalmente com cada uma delas, porque o desafio ele acontece dentro de um grupo. Então, assim, todos os dias, durante esses 21 dias, nós temos desafios específicos que estão interligados um com o outro. Por exemplo, eu pego o primeiro desafio, inclusive do primeiro dia, eu peço para elas pararem, ficarem sem roupas na frente do espelho por 5 minutos e identificar quais são os primeiros pensamentos que acontecem dentro delas. Então, no primeiro dia já tem esse impacto, sabe? Então, elas ficam ali, isso é o desafio do corpo. O corpo, a gente trata, eu junto com a Thaís, ela cuida da alimentação e Thaís também tem essa mentalidade da integralidade. A gente não trata a gordurinha, o excesso de peso, a estética, ficar bonita num biquíni de lacinho na praia. O nosso desafio ele é muito profundo. Por isso que a gente já inicia aí quais são os pensamentos que você tem ao seu respeito diante desse espelho. E passando pelo corpo, isso é só no primeiro dia. Passando pelo corpo, você parte para a alma. E aí, o desafio da alma, ele vai interligar com o desafio do corpo. E, consequentemente, ela já parte para o espiritual. E ali a gente já deixa o versículo base, a palavra de Deus, porque o desafio ele é todo baseado na palavra. Não tem nada solto, não tem nada, assim, incongruente. Não tem nada da minha cabeça. É tudo direcionado através da palavra de Deus. Então, se você for perguntar, Silvéria, isso aqui? Tá aqui. Silvéria, isso aqui? É esse versículo aqui. Tá baseado nesta palavra aqui. Então, ela faz o primeiro dia. Ela faz o desafio do corpo, faz o da alma, que tá todo interligado, e o do espírito. Fazendo 3, terminando com seu devocional, com a sua oração, porque é necessário. Quantas mulheres não sabem quem são, não sabem o que elas carregam, porque elas não têm intimidade com Deus? Como é que a gente vai entender quem somos se a gente não tem intimidade com quem nos criou? Então, a prosperidade, ela mora dentro do propósito. E qual é o propósito? Como é que eu vou ser uma mulher próspera? Como é que eu vou ser uma mulher plena? Quando é que eu vou alcançar a plenitude de Deus na minha vida? Quando é que eu vou alcançar essa vontade de Deus que dizem que é boa, perfeita e agradável, né? Não é que dizem, está na palavra. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não carrega dores. Então, a nossa vontade, ela é limitada. Então, enquanto a gente viver na nossa vontade, no nosso eu, no nosso caminho, no nosso destino, né? Nos nossos eu quero isso, eu quero aquilo, não vamos viver a prosperidade. Por quê? Porque não está dentro do propósito. Tudo aquilo que foge do propósito não vai prosperar, não vai sustentar. Uma hora ou outra você vai se quebrar. É profundo. E aí o desafio, ele é os 21 dias. É profundo. É exatamente trabalhando nessa integralidade. O que é que eu falo? A gente tem uma frase, inclusive, atrás da nossa camisa, que é o despertar de mulheres fortes. Mulheres fortes, não mulheres musculosas, não mulheres, porque elas olham pra mim e dizem, não, vai ser o quê? Vai ser musculosa? Forte, vai musculosa, ser forte? Que nem a pastora. Não, é forte na integralidade.
sabe? É forte na sua alma, seja forte no seu espírito, seja forte no seu corpo, na sua disciplina. Eu digo que nós somos as que perseveram. Nós não somos das que retrocedem, sabe? A palavra de Deus disse, vocês têm que ser daqueles que perseveram, não retrocedam, porque aqueles que retrocedem, eles não agradam ao Senhor. Falando em retroceder, qual é a diferença que você acha entre uma mulher que emagrece e volta tudo e uma mulher que realmente se transformou de dentro para fora? A mulher que emagrece e retorna tudo, ela mudou o exterior. Ela não mudou a mentalidade. Uma mulher que é renovada pela a transformação da sua mente. Uma mulher que é moldada por Deus. Por quê? Porque o molde do mundo, o mundo ele quer empurrar um molde em nós, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que se comportar dessa forma, você tem que se falar assim, você tem que andar assim, você tem que se vestir assim. O mundo ele quer nos moldar de todas as formas, de todos os estilos, de todos os jeitos, né? Mas nós não somos moldadas por este mundo. Nós temos que nos amoldar à palavra. Nós temos que ser moldadas pelo oleiro. Existe um oleiro que molda esse vaso. Por mais que o vaso tenha sido quebrado durante a sua jornada, por mais que o vaso esteja ali rachado, com muitas rachaduras, o oleiro ele nunca vai descartar o vaso. Ele refaz. Ele não joga o vaso fora. Ele refaz aquele vaso. E o processo de refazer um vaso é muito doloroso, né? É muito doloroso. E enquanto você não se entrega a esse processo de ser refeita, de ser moldada e de ser transformada através da sua mentalidade, né? Transformai-vos através da palavra do Senhor. Não vos amoldeis a este mundo, mas sedes transformados. Não tem mudança que sustente. Só tem aparência que engana. E para a gente fechar de uma forma bem forte, se uma mulher hoje se sente presa no próprio corpo, sem forças para mudar, qual é o primeiro passo que ela precisa dar espiritualmente e emocionalmente? Presa no seu próprio corpo sem conseguir mudar. Isso. Primeiro ela precisa reconhecer. Primeiro ela precisa reconhecer e confessar. Reconhecer pecados, confessar pecados, pedir perdão a ela mesma. Muitas mulheres não se perdoam. Muitas mulheres carregam muita culpa dentro de si. Muita culpa que paralisam ela. E eu sei que a palavra de Deus diz assim que Deus ele nos que o nosso Pai ele nos repreende porque nos ama, né? Ele disciplina um filho porque ama. Mas quando existe algo que está ali nos acusando, ele não faz parte da essência de Cristo. Tem muitas mulheres que se acusam. Tem muitas mulheres que carregam culpas profundas dentro delas e elas não se perdoam por passados, por situações que se envolveram, por negligências que elas vivem com elas mesmas, ou até pelo próprio corpo. Elas olham para dentro de si e dizem, eu sou um lixo. Não, eu não presto para nada mesmo. Não, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para isso. Eu não vou me adequar a isso. Isso aqui não é para mim. Então, elas se culpam até por esse pensamento. Elas se culpam até por carregar essa essência dentro delas. Então, eu vejo muito que primeiro tem que haver essa libertação de pecados, né? Porque muitas das vezes a gente carrega pecados tão, como a gente estava falando de pecadinho, pecadão, né? Tão minúsculos que às vezes você já caiu na rotina daquilo ali e você pensa que não está pecando, mas você está. Então, é muito uma autoanálise, onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou errando? Quais são os sentimentos que estão abrangendo dentro de mim? Sabe? Para haver essa libertação. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Libertará de quê? Dessas prisões emocionais, prisões de pecados, né? Prisões diante de situações que não conseguem sair, prisões de falta de conhecimento, vos libertará da ignorância, sabe? Vai te libertar de tudo. Te libertar dessas crenças que você carrega, te libertar desses paradigmas que você carrega, te libertar dessa prisão pecaminosa, porque o nosso corpo é isso, a gente está aqui brigando constantemente, carne e espírito, carne e espírito. Tá ali brigando. Então, se você dá vazão à sua carne, aí diz assim, não, é porque a carne é fraca. A carne não tá fraca, a carne tá forte, né? Porque se você tá pecando, se você tá envolta nessa prisão emocional, física e espiritual, existe pecado. Existe carnalidade. Então, quando você fortalece o seu espírito através da oração, através do seu devocional, através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, o seu espiritual vai começar a te libertar, né? Começa pelo espiritual. Não adianta você começar cuidando do seu corpo, não adianta começar cuidando da alma se você está presa num pecado. Não, eu estou aqui vivendo em crise de ansiedade, eu estou vivendo aqui em crises depressivas, eu tenho crises constantes. Qual é o pecado? Qual é o pecado que está te aprisionando? Tem que começar pelo espiritual. Libertação espiritual, confissão de pecado, arrependimento. Porque aí uma graça, uma misericórdia de Deus atuando na nossa vida, sabe? Passou desse aí, sim, vamos cuidar agora do meu emocional. É espírito, alma e corpo. Porque o corpo carrega muito essa parte externa, né? Apesar que as doenças, né, a maioria tá ali dentro de nós, né? A gente, às vezes, retém um perdão e o que acontece? Chega um câncer. O corpo, quando ele vem dar sinais, né? As doenças emocionais que já estão ali, já é o desgaste justamente da sua alma. Exatamente. Você tá ali tendo crises de pânico. Tem alguma coisa acontecendo na sua alma. Tem alguma coisa acontecendo no seu espírito. O que é que você está assistindo? Qual é o ambiente da tua casa? Né? Quando você acorda, qual é a frequência que tem na tua casa? É uma frequência de quê? De gritos, de murmuração, de brigas, de músicas que estão ali trazendo uma carnalidade, pecaminosidade, está trazendo peso espiritual para dentro da tua casa. Tudo acontece ali, né? A partir do momento que você acorda, pisa o pé no chão, e aí, você vai decidir o quê? Né? Então, tudo isso é uma frequência que você vai tendo, que vai, no decorrer do seu dia, tendo inúmeras consequências. Então, cuida do teu espírito, confessa o teu pecado, se liberta espiritualmente, vai cuidar da tua alma, vai entender o que se passou na tua infância, vai entender as rejeições paternas, maternas, muitas mulheres também, conflitos demais na infância, na adolescência com a própria mãe narcisista, que fica ali a todo instante matando o emocional da filha, sabe? E aí se relaciona com pessoas narcisistas também, porque vai gerando um ciclo dentro delas. Vai gerando um ciclo. Passou pela fase da infância difícil, turbulenta, né? São poucas pessoas que tiveram pais saudáveis, né? Que hoje a gente diz assim, não, eu não quero fazer o mesmo com meus filhos, né? Hoje a gente se cuida, a gente olha para dentro de nós e diz, calma aí, eu tô tratando meu filho desse jeito, mas existe uma ferida dentro de mim. Então, antigamente não existia isso não, né? Antigamente as pessoas eram criadas com os nossos pais, eles não se tratavam. Então, passou da infância, aí chegou a adolescência, e aí se relaciona com pessoas erradas, e aí parte para casamentos errados, aí vem o primeiro divórcio, vem o segundo divórcio, vem o terceiro divórcio. E aí diz assim, não, eu não nasci para ser feliz, eu nasci para viver assim. E o que acontece? Essa pessoa se acostuma com conflitos. Essa mulher, ela se acostuma com a dor. Aquilo é natural para ela. Ela é viciada em sofrimento. Ela não sabe viver sem sofrimento, porque aquilo é natural para ela.
sabe? Então, ela vive dentro dessa prisão e não entende por quê. Então, parte para o teu espírito, identifica as feridas da tua alma, dá nomes, vai lá, vai para dentro de você, aprende a soltar, aprende a falar, vai procurar uma terapia, vai procurar uma análise, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai procurar ajuda, vai procurar o teu pastor. Tem pessoas que sofrem caladas, que não vão para um atendimento. Tá ali o pastor, a pastora, disponível para fazer um atendimento. Vai lá, inicia o teu processo de transformação. Vai desconstruindo tudo isso aí que está dentro de você. Porque uma hora ou outra o corpo vai sentir, né? E aí depois que você... Não é depois, é a sequência, é interligado. Você não é para você cuidar somente do seu espírito e depois você cuidar da sua alma e depois você cuidar do seu corpo. Não, você tem que cuidar dos três de uma forma interligada. Entende? Porque cuidando da alma, você vai estar cuidando do seu corpo. E aí você vai entender que você merece um alimento saudável, sabe? Hoje, quando eu costumo sair da dieta, eu digo, eu vou comer o quê? Eu não vou comer qualquer coisa. Se for para sair da dieta, se for para sair do meu plano alimentar, eu quero comer uma torta ali de Ale Pessoa, de sonho doce, eu vou comer Alô, coisa Ale, boa. olha a propaganda. Vou comer coisa boa, né? Se for para comer um salgado, alguma coisa, vou comer um hambúrguer, uma pizza, você vai... Não vai, né? São coisas assim que você vai começando a ser seletiva, você vai começando a ter entendimento sobre aquilo que o seu corpo merece, porque você sabe o seu valor. Então, essa prisão, mulheres que vivem dentro de prisões, elas precisam dessas etapas, elas precisam se alinhar, corpo, alma e espírito. Silvéria, Sil, como eu chamo carinhosamente, que conversa necessária, né? Porque no final não é só sobre emagrecimento. É sobre identidade, é sobre responsabilidade. É sobre viver aquilo que Deus nos confiou por completo. E como você falou o tempo inteiro aí, sobre propósito. Fala um pouquinho como é que as pessoas lhe acham nas redes sociais, como é que tá seu @. Quem quiser marcar consulta com a psicanalista, participar do desafio Moldadas. Então... fala teu currículo aqui para que os seguidores possam te achar. Então, o meu Instagram tá lá, o @Silvéria Viegas. Tem Silvéria também... com Y? Com Y, isso. Silvéria Viegas. E tem também o @ do Desafio Moldadas, inclusive tá lá. Vamos começar um desafio em breve, dia 13 do próximo mês vai começar uma nova turma, a 8ª turma do Desafio Moldadas. Um desafio só para mulheres. Então, vamos lá cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso bolso também. Como a Cibele falou, sou psicanalista. Faço sessões, sim, análise. E também tenho mentorias, né? Tanto em grupo, que se chama a mentoria Refaz. Hoje, essa mentoria, ela trata muito sobre a alma e o espírito. Não tem muito a ver com o corpo. Refaz porque é o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro e está sendo refeito. Então, existe a mentoria Refaz, que é uma mentoria em grupo, e também temos a mentoria individual, né? Onde eu trato dessas mulheres por 4 meses, cuidando ali de forma direta, presente, cuidando delas do corpo, da alma, do espírito, nessas 3 esferas das suas vidas. Então, acompanha lá nas redes sociais, para que você possa também ter mais conteúdos e que você possa também estar aprendendo e estar envolta deste nosso mundo, né? De mulheres cristãs que se despertaram para cuidar dessas 3 áreas da nossa vida e viver um real propósito que Deus tem para cada uma de nós. Muito obrigada, Sil. E se você ouviu esse episódio até aqui, talvez Deus esteja te chamando para um alinhamento, não só espiritual, mas completo. E se essa conversa fez sentido para você, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se identificar, se inscreve no canal e aguarda os nossos próximos episódios do Cibele Soares Cast, Conversas que Transformam.